Quer falar um pouco de si, de forma resumida, para quem não o conhece, só ouviu falar de Venâncio agora? Olha, quem que é o Venâncio Mondlane? Bem, eu venho de uma família, digamos assim, da classe média, Moçambique. O meu pai foi um burocrata ligado ao Partido Frelimo e atingiu responsabilidades muito elevadas em Moçambique. Ele foi o primeiro PTA da maior seguradora de Moçambique, que é uma empresa pública até hoje. Aliás, hoje é uma sociedade anónima, mas sócio maioritário, acionista maioritário do Estado. Então, eu venho de uma família muito ligada ao Partido Frelimo, nós nascemos nisso. Daí que criam, à volta da minha figura, há muita polêmica por causa disso, porque não é tão natural que as pessoas que nasçam aparentemente, digamos assim, bem enquadradas no regime, se possam não rebelar, mas ter opções políticas divergentes disso. Então eu venho disso, tornei-me uma pessoa muito cedo, desde quando passei pela universidade, sobretudo, do primeiro ano até terminar a universidade, eu sempre fui chefe de turma. Sempre fui chefe de turma, sempre fui um líder do ativismo, sempre fui muito ligado ao ativismo social, fiz coisas inéditas, por exemplo, nos momentos de tragédias que havia em Moçambique, por exemplo, recordo-me de uma das maiores tragédias naturais que nós tivemos nos anos 2000, e eu, nessa altura, fiz a maior recolha nacional de bens perecíveis e não perecíveis para apoiar as vítimas dessa tragédia. Tivemos uma coisa como 5 caminhões de 3 eixos, aqui os cavalos, de recolha de bens que eu organizei nessa altura. Passei do ativismo social e também fiz muito ativismo cultural. Portanto, eu fui, com os meus 17 anos, eu já era colunista da maior revista literária do país, que é a Lua Nova. E nessa altura, eu recordo-me que o secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos dizia que não podia pôr a minha fotografia, porque a ninguém ia acreditar que eu estava a escrever aquilo, porque era tão menininho, e fazia textos sérios, e escrevia para uma revista de literatura, que era a maior referência literária do país. Então passo também um pouco do ativismo cultural, e depois passo por uma das fases mais, digamos assim, mais marcantes da minha vida, que foi a partir de um texto que eu escrevi para o Jornal Notícias. Portanto, o Jornal Notícias, que é o jornal público de maior circulação no país, e por volta dos anos 2002 e 2003, eles criaram uma separata que se chamava Cultural. E eu escrevi um artigo para essa separada, que era exatamente o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. E um produtor brasileiro que estava, nessa altura, ligado a uma televisão, que é a Miramar, gostou tanto do texto que me convidou, perguntou se eu podia falar daquilo que eu tinha escrito na televisão. Porque, nunca tinha falado para uma televisão, não tinha experiência nenhuma televisão. E eu dizia que, não sei, porque eu não faço a mínima ideia, mas vou tentar. Então fiz a minha primeira grande entrevista, mas tu vais ficar parvo com o que vou dizer agora. Isto vai te chocar, isto vai te chocar. A minha grande entrevista que eu fiz em televisão foi em 2004, desculpa. Estou a falar de 21 anos. 21 anos. Nessa entrevista, para falar do papel do estudante universitário, foi a minha primeira entrevista de 1 hora de tempo na televisão. Acredito que quem me entrevistou é exatamente o candidato da Frelimo às presidenciais, porque ele é jornalista. Portanto, a minha primeira grande entrevista em televisão, quem me entrevista é exatamente o Daniel Chapo, não é?